neste final de domingão, que eu tenho certeza absoluta que transcorreu na maior normalidade para você. No entanto, para muitas pessoas aqui no nosso país, foi um domingão da alucinação. Essas pessoas que ainda estão se deslocando para algum tipo de aglomeração para escutarem vigaristas, estelionatários políticos, exploradores da fé, essas pessoas, olha, vai ser difícil que elas acordem dessa alucinação. Mas se a gente puder fazer alguma coisa, né, a gente faz. Se a gente puder, através dos nossos encontros aqui, dizer para elas: parem de ser enganadas, vocês estão sendo idiotas, vocês estão se comportando como massa de manobra dos verdadeiros estelionatários políticos, como dizia lá atrás Bertold Brecht. Hoje, o que se viu em alguns lugares foi uma coisa absolutamente deprimente. E deprimente por várias razões, mas também situações reveladoras, como o comportamento de um verdadeiro rato político, não dá para classificar de outra forma, o que fez hoje, o que disse hoje o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que se comportou como uma figura absolutamente abjeta, desprezando qualquer tipo de fundamento da nossa democracia, dando voz a todo tipo de golpismo que ficou fermentando a cabeça de muitas pessoas durante tanto tempo e agora está recebendo uma dose extra com esse tipo de fala estelionatária de Tarcísio de Freitas. Bom, vou conversar com vocês, farei aqui uma pequena resenha do que eu apanhei hoje nas redes, mas antes de mais nada é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você venha fazer parte aqui dos nossos encontros. Se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão votando no nosso portal para 2 categorias na premiação do IBEST, tá legal? Já estamos lá em cima, darei notícias para vocês desse concurso aí, tá bom? Bom, vamos aqui a algumas situações, né? Pegando aqui uma coisa que já aconteceu no passado, que essas pessoas vão esquecendo, passado recente, né? Bolsonaristas fazem ato esvaziado na Paulista contra Lula e Moraes e pedem ajuda a Musk. Ninguém nem está lembrando mais de Musk, né? Agora, quando a manifestação se deu, o encantamento, a ilusão, a alucinação dessas pessoas era o mesmo da alucinação do dia de hoje, que não vai alterar absolutamente nada o que nós veremos ao longo dessa semana. A leitura dos votos e, no final, na sexta-feira, a leitura da sentença, com a condenação, com volume de pena, para cada um desses criminosos que fizeram parte do núcleo central da Orcrim de Bolsonaro. Eles não irão reverter esse tipo de situação. E agora eles ficam pedindo anistia, sempre usando do comportamento do falsário, do estelionatário, para iludir essas pessoas que em 79 tivemos uma anistia que beneficiou uma série de pessoas que praticaram crimes graves. O que não é verdade. A anistia beneficiou foram os torturadores, os criminosos do Estado brasileiro que não tinham sido processados, que ninguém conseguia processar, esses criminosos agiam em conjunto com beneplácito do Estado e de muitas instituições, e quando estavam na iminência de serem revelados, aí pintou a lei da anistia, para proteger esses criminosos. Então, eu já comentei aqui com vocês, mas nunca é demais a gente ressaltar isso, né? A lei 6683, no parágrafo 2º, diz: excetua-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Então, essas pessoas que vão para as praças públicas, como Tarcísio Freitas, enganar as pessoas, olha, é um negócio deplorável. Agora, ele se queimou bem também hoje, viu? Tarcísio Freitas, com o comportamento abjeto que ele teve, de um rato, ele ficou muito mal com setores da sociedade que de fato interessam. Mesmo os conservadores ficaram olhando, olha, esse cara não tem personalidade nenhuma. Ele está se comportando como um ser rastejante, repetindo o discurso que quase que foi escrito por Malafaia, e o discurso que beneficiaria o criminoso Bolsonaro. O Tarcísio é uma pessoa muito perigosa porque ele é um Bolsonaro invernizado. E, na essência, ele diz as mesmas coisas que Bolsonaro, ele defende as mesmas coisas de Bolsonaro, ele conspira do mesmo modo que Bolsonaro, agora no poder do Estado de São Paulo. Então ele tem que ser desmascarado e a sociedade certamente vai dar algumas reações em relação ao que ele disse, né? Bom, aqui no UOL,
a gente vê esse destaque aqui. Ato bolsonarista em São Paulo tem bandeira gigante dos Estados Unidos e pedido por anistia. Gente, eu quando vi isso também, eles pegaram ali a câmera aérea, né, a imagem aérea. Gente, é um negócio absurdo. Uma bandeira gigante dos Estados Unidos no dia da independência, que a gente comemora a independência do Brasil. É esse o tipo de valor que essas pessoas estão incutindo na cabeça de muitas criaturas que vão a esse tipo de manifestação. As pessoas estão naturalizando isso. Trocar nossa bandeira verde e amarela pela bandeira dos Estados Unidos. Mas de uma forma rastejante também, né, para ver se acontece um milagre de Trump invadir o Brasil e salvar essa Orcrim do inelegível. Não vai acontecer isso. Mostrei para vocês que os jornalões estão batendo firme, né? O Supremo tem de condenar Bolsonaro. Tentativa de golpe exige punição do ex-presidente com equilíbrio e sem vingança. Comentei isso com vocês mais cedo. E aí, já que está se falando em anistia, até fiz uma publicação, né, em tom de crítica, em função desse banner que chegou aqui para mim. Para o país ter pacificação, anistia para Adélio. A hashtag Free Adélio. Bom, por que eu publiquei no meu X? É porque, de fato, faz sentido, né? Se é para ter uma lógica, algum tipo de racionalidade, algum tipo de princípios de defesa, de anistiar, de pacificar, então tem que pegar todo mundo que praticou algum tipo de delito político. O delito de Adélio poderia estar inserido nisso também, né? Já pensou, gente? Essa gente começar a fazer, né, a anistia também, pedir anistia para todo tipo de criminoso que se julgue injustiçado, Fernandinho Beiramar, enfim, o Marcola, enfim, os grandes, enfim, já que é para se pacificar, né? Então, eu coloquei isso para demonstrar a incoerência dessa gente, né? Que a anistia para eles vai até a página 2, só para proteger criminosos, como aconteceu em outros momentos da história do mundo e do Brasil. E aí chega o seguinte, a gente chega na figura do Tarcísio. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque foram coisas pesadas que ele falou, mas não vai adiantar nada, né? Como eu disse para vocês, a partir de terça-feira, eu vou acompanhar em tempo real todo o desenvolvimento do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Acompanharei em tempo real, farei comentários aqui com vocês, esclarecerei algumas dúvidas e farei algumas pontuações ali que eu achar que são pertinentes para decifrar ou para traduzir melhor algumas expressões que serão colocadas ali pelos ministros nos seus votos, né? E no dia 12, eu nem sei como é que eu vou fazer esse papo aqui com vocês, porque merece uma comemoração, né? Uma comemoração de quem persegue a justiça, quem está buscando justiça aqui no nosso país. Não é para ter carnaval, não é? Mas porque tudo também se dá no contexto de tragédias que nós tivemos aqui no nosso país, mas é um momento para a gente ter algum tipo de comemoração, sim, algum tipo de cerimônia que marque o fim de uma etapa em que essa gente que fez tanto mal ao nosso povo, ao nosso país, ainda continua a fazer, que agora, nesse momento, eles estão sendo responsabilizados, isso não pode ser esquecido também não, né? Bom, mas vejam só as pérolas de Tarcísio. Disse ele, nós não temos liberdade. Ah, não temos liberdade não, Tarcísio, então nós vivemos na ditadura? Né? Vejam a incoerência do discurso dessa criatura, que foi eleito democraticamente, mas ele diz que não temos liberdade. Não queremos impunidade. Ah, beleza, não quer impunidade, então está reconhecendo que teve crime aqui no Brasil, né? Mas não queremos punição sem provas. Ele alegou que o Bolsonaro irá para a cadeia sem nenhum tipo de prova. Tudo aquilo que aconteceu, todos os depoimentos dos generais, todas as conversas que foram obtidas pela Polícia Federal, todos os croquis, todas as falas, os envolvimentos das pessoas que estavam ao redor de Bolsonaro, todos os movimentos nas frentes dos quartéis, todo o conluio que aconteceu de golpistas para que acontecesse a destruição da nossa democracia, tudo isso para o Tarcísio é invenção, são narrativas. Bom, e ele diz, será que estamos vivendo um Estado livre e um Estado democrático? Então ele coloca em dúvida que o Brasil é um Estado que é um Estado livre e um Estado democrático. Quando ele fala isso, ele está reproduzindo o discurso do Bolsonaro e o discurso do Malafaia.
Ou seja, se ele parte da ideia que nós não estamos no Estado livre e no Estado democrático, ele vai querer jogar forças para alterar aquilo que ele julga não ser democracia e não ser o Estado democrático, né? Então, é o discurso golpista muito grave de Tarcísio de Freitas. Eu tenho certeza que os colunistas irão apontar essa gravidade. Podem anotar aí. Quem tiver senso do que foi dito ali vai bater firme nesse comportamento de roedor do Tarcísio de Freitas. E aí ele pede, né, Hugo Mota, né, paute anistia, fazendo pressão também no Hugo Mota para pautar anistia, que eu disse para vocês, não irá passar no Supremo Tribunal se ela percorrer por esses caminhos todos. Portanto, o Tarcísio está se comportando como um tumultuador. Ele está se comportando como uma pessoa que está intoxicando, envenenando, engrupindo as pessoas que estão indo nesse tipo de manifestação. E aí, em dado momento, ele diz o seguinte, como eu já disse aqui para vocês, que a anistia beneficiou a esquerda, portanto, esse discurso dele é um discurso mentiroso, patife, estelionatário, né? Como já mostrei para vocês durante encontros que nós tivemos aqui, porque não foi isso que a lei de anistia fez no nosso país. E que quando a direita se empoderou aqui no Brasil, surgiu o antissistema. Ah, o senhor Tarcísio, o senhor entregando a Sabesp, o senhor entregando as empresas públicas, o senhor namorando com grande capital, isso aí é antissistema? Antissistema é botar o bonezinho do Donald Trump? Antissistema é lamber as botas do presidente norte-americano e virar as costas para o povo brasileiro? Isso aí que é antissistema? Então, é muita canalice, né, gente? A gente tem que denunciar isso. E também fez bravatas, disse: chega de abuso! Chega de abuso. Quem é que está abusando, ô cara pálida? Vai querer intimidar o ministro Alexandre de Moraes também? Quer pegar uma senha para ser processado por estar criando obstáculos ao cumprimento da justiça aqui no nosso país? E aí ele vai de mais bravata. Não vamos aceitar que nenhum ditador diga o que devemos aceitar. Ué, então, vejam só o discurso, gente, que volume de canalice que o Tarcísio de Freitas disse hoje. Não vamos aceitar que um poder se sobreponha sobre o outro. Então, olha a continuidade do discurso golpista. Vai fazer o quê, Tarcísio? Vai chegar à presidência da República, vai querer emparedar o Supremo Tribunal Federal? Vai querer cercar o Supremo Tribunal Federal? Que discurso bandido é esse? Tem que esclarecer essas coisas, tem que ser cobrado. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. E ninguém aguenta mais a tirania de Moraes. Então, gente, olha, eu acho que o mais relevante desse encontro, além de ser mais do mesmo, no sentido de ser um evento esvaziado, nós vamos ver números aí mais tarde, com exatidão, que comprovam que as manifestações de hoje não foram as maiores manifestações, muito pelo contrário, e ela deixa esse saldo. O Malafaia eu não vou nem comentar porque o discurso dele é repetido. Ele fala as mesmas coisas e mente descaradamente. Ele começa mentindo do começo até o fim e fazendo interpretações da nossa Constituição. É outro que, em breve, quando esse primeiro núcleo for para a cadeia, outras filas certamente começarão a andar aqui no nosso país. E, de repente, o senhor Tarcísio está querendo pegar uma senha aí. Ele está fazendo de tudo para virar apenas um continuador desses criminosos todos que estão atacando a nossa democracia ainda, né? Então, gente, ao longo dessa semana, o que nós teremos é a realidade batendo a porta dessas criaturas. E a realidade será traduzida em penas cabeludas para esses criminosos todos. Lamentável ainda ter gente acreditando nesses estelionatários políticos, nesses vigaristas da fé, nesses bandidos que fazem dessas pessoas massa de manobra para ver se elas, com essa movimentação, intimidam o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer para vocês que, para essas criaturas que ainda estão acreditando nisso, olha, o ministro não recuou com Donald Trump, não recuou com o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, não recuou com cartinha vindo dos Estados Unidos para cá, não recuou com o visto dele sendo sido suspenso, não recuou com a tal lei magnífica, então não será com esses paspalhos, com essas ratazanas reunidas em desespero, que terá algum tipo de alteração no voto do ministro Alexandre de Moraes, ou no voto dos outros ministros também. Então, a leitura que se fará dessa história toda, certamente das pessoas que têm responsabilidade no país, a leitura será muito próxima disso que eu estou falando para vocês, do papel abjeto de Tarcísio de Freitas,
dos falastrões em praça pública, induzindo as pessoas a erro, a acreditarem em coisas que não acontecerão, e, no final de tudo, o resultado será uma cadeia muito grande para todas essas criaturas que serão sentenciadas aí ao longo desses dias, né? E eu acompanharei aqui com vocês em tempo real. Deixa anotado aí na sua agenda e venha participar aqui do nosso portal também. Convide outras pessoas, enfim, mande seus comentários, mande suas perguntas aí que eu vou interagir com vocês ao máximo, tá legal? Eu fico por aqui e se você estava preocupado com essas manifestações, olha, pode parar com a preocupação, tá? Continue a usar a tua energia para que a gente tenha a justiça aqui no nosso país, justiça essa que nós estamos perseguindo e que, felizmente, nós temos algumas pessoas que estão dando conta dela, como o ministro Alexandre de Moraes, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!